Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Entoemos os nossos hinos, os nossos cânticos neste domingo, 20º do tempo comum, em que a Igreja se reúne à volta do altar da Eucaristia e da mesa da palavra. Uma saudação a todos nós que estamos nesta Igreja paroquial da Santíssima Trindade da Freguesia do Capelo e a todos os que nos acompanham ao longo da transmissão televisiva da RTP pelas nossas ilhas dos Açores e por todo o nosso país. Um abraço especial e fraterno deste extremo oeste da Ilha do Faial a todos nós que celebramos a mesma fé e que pela intenção e pela oração nos unimos neste altar pedindo ao Senhor Jesus a sua intercessão e o seu auxílio. E para melhor nós celebrarmos mais digna e santamente esta Eucaristia, examinemos o nosso coração, a nossa consciência e reconheçamos a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso, Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim, Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Senhor nosso Deus, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor: respeitai o direito, praticai a justiça, porque a minha salvação está perto e a minha justiça não tardará a manifestar-se. Quanto aos estrangeiros que desejam unir-se ao Senhor para o servirem, para amarem o seu nome e serem seus servos, se guardarem o sábado sem profanarem, se forem fiéis à minha aliança, hei de conduzi-los ao meu santo monte, hei de enchê-los de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, é a vós, os gentios, que eu falo. Enquanto eu for apóstolo dos gentios, procurarei prestigiar o meu ministério, a ver se provoco o ciúme dos homens da minha raça e salvo alguns deles. Porque, se da sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, o que será a sua reintegração, senão uma ressurreição de entre os mortos? Porque os dons e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Vós fostes outrora desobedientes a Deus e agora alcançastes misericórdia devido à desobediência dos judeus. Assim também eles desobedecem agora, de modo que, devido à misericórdia obtida por vós, também eles agora alcancem misericórdia. Efetivamente, Deus encerrou a todos na desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidónia. Então uma mulher cananeia, vinda daqueles arredores, começou a gritar: Senhor, filho de David, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demónio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Os discípulos aproximaram e pediram-lhe: Atende-a, porque ela vem a gritar atrás de nós. Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Socorre-me, Senhor. Ele respondeu: Não é justo que se tome o pão dos filhos para o lançar aos cachorrinhos. Mas ela insistiu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu-lhe: Mulher, é grande a tua fé, faça-se como desejas. E a partir daquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A página evangélica deste 20º domingo do tempo comum desarma-nos de preconceitos ou estereótipos que possamos ter sobre quem nos aborda, sobre os estrangeiros. Jesus sai das muralhas da cidade, fora das fronteiras simbólicas de Israel, portanto uma região onde logicamente não habitavam israelitas. E neste caminho surge uma mulher, ainda por cima cananeia, ligada etnicamente àqueles que tinham sido expurgados da terra da promessa.
Uma mulher que pede a Jesus uma graça, a cura da sua filha atormentada por um demónio. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra, diz o Evangelho. Por que será? Todavia ela não desiste, insiste e até prostra-se diante de Jesus. Um gesto que significa orientar toda a sua vida para Ele. Coloca-se totalmente na dependência dEle. Podemos interpretar que talvez se estivesse a testar a fé daquela mulher, o que no fim da perícope do Evangelho, assim o podemos entender pela constatação na própria boca de Jesus. É grande a tua fé. O próprio Jesus parece que vê-se desarmado pela insistência e pela resposta daquela mulher. E esta é a única, se tanto das poucas vezes, que Jesus quantifica a força da fé de alguém como grande. Curiosamente, uma mulher estrangeira. Um tanto ao quanto controverso ao Evangelho da semana passada, em que Pedro, o chefe dos apóstolos, é chamado de homem de pouca fé. É um homem de dúvidas e de medo. De facto, quando nos embebemos da fé e da confiança de conseguir e de alcançar as promessas celestes, como dizia a oração coleta desta missa, promessas que excedem todo o desejo. Promessas que, por maior que sejam a dor, o desespero, a angústia, o desejo de resolver ou solucionar algum problema ou inquietação, baseiam-se no amor de Deus, que, derramado aos nossos corações, nos faz entender, de facto, os nossos desejos mais profundos e inquietantes. Imaginamos o desespero e a angústia daquela mulher e o que a faz correr persistentemente atrás de Jesus, mesmo não sendo da casa de Israel. Ela não era uma ovelha perdida, daquelas destinatárias da missão do Messias, mas que mesmo assim não viu rejeitada, apesar do aparente desprezo de Jesus e da rejeição dos discípulos. Este episódio de Mateus opera então uma viragem essencial no ministério de Jesus. Abre as fronteiras da sua missão e do seu apostolado, da casa de Israel a todos os homens e mulheres. Mostra-nos a dimensão universal e abrangente do Evangelho que o profeta Isaías, na primeira leitura, mostrando-nos um Monte Santo, profetiza. Uma casa de oração para todos os povos, onde todos, até os estrangeiros, têm lugar e os seus holocaustos e sacrifícios são aceitos, onde todos vivem a universalidade e unidade da fé. Nesta casa há espaço para os filhos de Deus, para os estrangeiros, para santos, pecadores e até para os próprios inimigos e para quem vem do fim do mundo. Paulo, na segunda leitura, diz-nos que Deus usa de misericórdia para com todos. Por isso todos os povos da terra louvam o Senhor, porque sentem e vivem a graça da salvação. Como a mulher do Evangelho, atendida nas suas preces, estrangeiros e forasteiros, amigos e inimigos, reunidos na casa de oração aberta a todos os povos. O próprio Paulo reconhece na sua desobediência um efeito positivo. A entrada dos pagãos na comunidade cristã e até na desobediência dos próprios judeus, a morte de Cristo e a nossa própria salvação. Abraçando a fé, também aqueles fora da casa têm espaço para a conversão e para a vida na igreja. Mas agora não vamos desobedecer só porque sim, porque os fins justificam os meios, mas é na desobediência que Deus manifesta a sua misericórdia. Aos olhos de Paulo, a sua experiência foi uma providência do Altíssimo, um dom de Deus, para que todos também se tornem discípulos. Poderíamos este domingo, à luz de tantas riquezas que a palavra de Deus nos apresenta, refletirmos sobre duas coisas. Qual é a força e a autenticidade da minha fé? Como a mulher cananeia, como Paulo na sua experiência apostólica, a minha fé faz-me persistir e insistir naquilo que quero
e colocar isso mesmo no coração de Deus para se cumprir e realizar segundo a sua providência? Vejo e acredito plenamente na pessoa de Jesus e na minha oração a Ele recorro, como por pleno desejo de receber e alcançar as suas promessas. Enquanto batizado e membro da Igreja, nos seus diversos estados de vida e ministérios, reconheço a universalidade do Evangelho e faço deste Monte Santo um lugar aberto a todos, ou prendo-me nas leis farisaicas e impessoais daqueles que não entram nem deixam entrar? Quando me prostro diante de Jesus, como uma mulher cananeia, Senhor das nossas vidas, o outro não é mais um inimigo nem estrangeiro, mas meu irmão. Irmão na vida, irmão na fé. E se eu tenho lugar, ele também tem. Se consigo alcançar a salvação, ele também consegue. Esta é a beleza e a riqueza da universalidade da Igreja e a essência do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria que se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, Deus quer conduzir ao seu Monte Santo todos os habitantes da terra. Em oração verdadeiramente universal, peçamos pelas intenções do mundo inteiro, dizendo com fé e humildade: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo Bispo Armando, que o Senhor nos concedeu pelos presbíteros, diáconos e catequistas, e por todos os servidores da nossa Diocese, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos povos da terra, o seu desenvolvimento, pelos estrangeiros que vivem entre nós e pelos homens desprezados e infelizes, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos que não têm casa, nem família, nem carinho, pelos que procuram trabalho e não o encontram, e pelas vítimas das injustiças e maldades, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas mães que pedem a Deus que os socorra, por aqueles que perderam toda a esperança, pelos pobres, pelos órfãos e pelas viúvas, oremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por nós próprios que celebramos a nossa fé, por aqueles que a perderam ou abandonaram,
e pelos que louvam a Deus com suas obras, oremos. Senhor nosso Deus, que escutastes as súplicas da mulher cananeia, atendei a oração do vosso povo e concedei a todos aqueles por quem pedimos a graça de vos conhecerem e amarem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação, na qual se realiza a gloriosa permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte, à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças neste sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Joaquim e Ana, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, em companhia com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Armando e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Atendei às intenções de Cecília Matos e também ao louvor de Santo António, e por uma intenção particular. E reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, António Cunha, Maria Soares Cunha, os familiares defuntos e as benditas almas do purgatório, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele concedeis ao mundo todos os bens.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete do Reino dos Céus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso líder, que em minha morada, mas dizei a palavra e a ressurreição.
Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.